E depois disso ele volta para Canaã. E quando ele volta para Canaã, a Bíblia diz que ele chegou num lugar com o nome de Siquém, uma cidade pagã, uma cidade pecadora. E ali então ele habitou, construiu sua tenda e ali habitou naquele lugar, nas proximidades daquela cidade. Irmãos, eu aprendo aqui que quando nós estamos na jornada de Deus, nós temos que saber aonde nós armamos a nossa tenda. Nós temos que saber aonde que nós habitamos. Nós temos que saber aonde que nós vamos se colocar para que possamos estar debaixo da bênção de Deus. Jacó habitou nas proximidades de Siquém. Siquém era uma cidade pagã, uma cidade pecaminosa. E como Diná era a única filha que Jacó tinha. Essa moça então tomou posição, porque muitas vezes, amados, muitos pais julgam os filhos por serem errados, por serem, irmãos, contrariados pela palavra de Deus. Mas uma coisa eu digo: tem muitos filhos que sofrem pela determinação dos seus pais. Jacó colocou sua tenda num lugar impróprio, num lugar que não era para ser colocado, porque Deus, irmãos, estava com ele, mas ele não podia habitar naquelas regiões. A sua filha foi então conhecer a cidade, conhecer as pessoas, e ali naquela cidade ela encontrou um rapaz, e esse rapaz trouxe uma desgraça para o povo de Israel. Acabou, irmãos, trazendo um desgosto para Jacó, trazendo uma destruição na família de Jacó, e, irmãos, acabou cometendo, posso dizer, um estupro com a sua filha, e ela, irmãos, acabou trazendo vergonha para dentro de Israel. E quando isso aconteceu, ao amanhecer o dia, que os irmãos dela ficou sabendo, eles madrugaram e entraram na cidade e mataram todos os homens daquela cidade, só deixou crianças e mulheres. E aí então punharam fogo na cidade e acabaram com tudo que existia, por causa de Diná, que foi, irmãos, praticamente estrupada, foi praticamente desmoralizada. E Jacó então entrou em desespero. Uma filha desmoralizada. Os filhos cometeram uma desgraça numa cidade, mataram todos os habitantes daquela cidade. Jacó ficou desesperado. Jacó não sabia mais aonde se conter. Irmão, muitas vezes o pai, ele entra por certas dificuldades, porque apresenta seus filhos para lugares que não são determinados por Deus para serem apresentados. E é por essa razão que Jacó então já começou a se sentir amargurado. Mas o que acontece? Como Deus é o nosso Deus, como Deus cuida de nós, a Bíblia diz que ele apareceu a ele e disse: Jacó, levanta-te agora, eu não te mandei habitar nesse lugar, levanta-te e sobe a Betel, habita em Betel, faça ali um altar em Betel, fica ali em Betel, disse Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus queria dizer para Jacó, levanta-te e vai, e ali a minha igreja, e fica ali aonde eu te tenho chamado. Irmãos, hoje para nós Betel significa igreja, lugar onde nós podemos se ser seguros, onde podemos ser abençoados, onde podemos ter de Deus a graça, a misericórdia, alcançar de Deus o perdão pelos nossos pecados. E quando ele disse: levanta-te, porque a situação de Jacó era péssima, ele já não tinha mais forças, mas Deus estava ainda com ele, porque ele tinha feito um voto com Deus: se tu me abençoares. Irmão, muitas vezes a nossa vida tem altos e baixos, nossa vida tem consequências, mas dependendo do propósito da vida em que vivemos com Deus, nós somos vitoriosos. Dependendo do propósito que nós agimos, a maneira que nós servimos ao Senhor, Ele nos dá a vitória. Aleluia. E isso aconteceu. Jacó então tomou essa decisão, foi para Betel e habitou em Betel. Quando Deus chama nós para esse lugar, jamais Deus quer que nós saímos, jamais Deus quer que nós se afastamos, porque Ele está presente na nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus.
fica. Tem hora que nós temos que se levantar. Tem pessoas que se acham fortes. Tem pessoas que se acham seguras. Irmãos, mas Deus olha para você e para mim nesta noite. Ele enxerga em nós necessidades para que levantamos. Muitas vezes na maneira de agir, do comportamento, irmãos, psicológico da nossa vida, muitas vezes temos que se levantar na presença de Deus. Ele disse a Jacó: está na hora de tu te levantar, Jacó. Está na hora de tu se pôr na posição que eu preciso de você. Vai para Betel, saia desse lugar, afasta-te disso aí, vai para onde eu estou te mandando, porque ali eu vou te abençoar, disse Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Ele tinha uma experiência com Deus ali, sabe por quê? Porque um dia ele colocou a cabeça em cima de uma pedra e ele enxergou uma escada que tocava da terra até o céu, e os anjos que subiam e desciam por aquela escada. Ele sabia que ali ele ia ter vitória, que ali seria um ponto seguro da sua vida. Ele mandou o povo se purificar dos seus ídolos. Ele mandou o povo se purificar das suas vestes, porque ele sabia para que lugar que ele estava indo. Hoje muitas vezes as pessoas não sabem o valor que tem a igreja. As pessoas não sabem o valor que tem esse grupo, irmãos, de pessoas que estão na presença de Deus. É a coisa mais importante, é nós poder estar junto com o povo de Deus, debaixo da proteção do Senhor. Jacó falou: vocês agora estão seguros. Ficaram ali, morando em Betel. Nós precisamos morar na casa do Senhor, no sentido espiritual. Nós temos que estar vivos e ligados na igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela não tem marcas, não tem mancha, ela é divina. Quando nós olhamos, falamos da igreja de Cristo, não falamos de igreja de Deus, nem Assembleia de Deus, nem avivamento, nem igreja mundial. Estamos falando de uma igreja sólida, de uma igreja escolhida, de uma igreja separada, de uma igreja que Jesus santifica ela todos os dias, de uma igreja que Ele está cuidando dela como as meninas dos seus olhos. Falamos de uma igreja individual, de uma igreja que não tem parcialismo com ninguém, uma igreja, irmãos, livre, uma igreja que pode olhar diretamente para o céu. E eu vejo Jacó fazendo parte desta igreja. Ao ele chegar em Betel, ali ele habitou, construiu a sua tenda, se sentiu seguro em habitar nessa cidade. Mas agora ainda falta alguma coisa. Ele falou: edifica ali o meu altar. Quando eu falo em altar, eu começo a pensar que Deus nunca mandou o seu poder sem o altar estar pronto. O altar sem estar pronto, Deus não pode abençoar. O altar tem que estar completo, irmãos. Todo mundo sabe disso. É uma mensagem que todo mundo escuta. O altar não pode faltar nada. Tem altar que tem união, mas não tem paz. Tem altar que tem paz, mas não tem amor. Tem altar que tem uma coisa, mas não tem outras. Nós vamos falar aqui uma série de coisas. Tem uma coisa, mas não tem outra. E Deus quer um altar completo. Deus quer um altar com perfeição. Aleluia. Por isso que Davi disse: se cria em mim um coração novo, renova em mim um espírito reto, disse ele. Davi se encontrava imperfeito na presença de Deus. Ele precisava de mais de Deus. Não quero dizer que porque somos imperfeitos que Deus não está conosco, mas todos os dias nós precisamos chegar a Deus. O que está faltando na minha vida, Jesus, para que eu seja abençoado?
ser reativados? Quantos altares precisam mais, irmãos, ser renovados? Colocar uma pedrinha a mais nele para que se complete o propósito de Deus. Elias teve que colocar 12 pedras no altar de Deus para que Deus mandasse fogo no altar. Jacó também construiu um altar. Aqui diz a palavra de Deus, ele diz que o Deus que te apareceu quando você fugiu. Mas Jacó falou diferente. Ao Deus que me abençoou, o Deus que me acompanhou, o Deus que estava comigo. Porque, irmãos, a identidade de Deus ela é visível aos que te servem. Deus nunca chamou um homem sem se identificar. Quando ele chegou para Moisés, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Deus falou isso para Moisés, ele já se tocou. Ele sabia quem era Deus. Eu sou o Deus de teus pais. Vocês podem entender isso? Eu sou o Deus dos teus pais. Naquela época os pais sabiam apresentar Deus como Deus verdadeiro aos seus filhos. Hoje é mais fácil o pai dar um videogame para o seu filho ficar o dia inteiro jogando videogame do que apresentar a ele as qualidades que tem o nosso Deus. Eles apresentavam, eles falavam quem era Deus. Eu acho importante quando Josué cruzou o Jordão, Deus falou para ele: Josué, para bem no meio do Jordão, bem no vale, no centro do Jordão, e apanha 12 pedras do fundo do Jordão e coloca lá do outro lado. Josué fez isso, mandou apanhar 12 pedras. Quando chegou lá do outro lado, Deus falou assim: faça aqui um monumento. Vamos dizer assim, um muro, né? Mais fácil de entender. Faça aqui um muro, faça um monumento com essas 12 pedras. Alguém perguntou: por quê? Por que isso? É para quando os nossos filhos verem isso aqui, as novas gerações, eles vão perguntar o que é isso. Então vocês vão dizer assim: essas são as pedras que foram tiradas do fundo do Jordão, que o Senhor nos abriu o Jordão e nós atravessamos em terra seca. Glória a Deus, aleluia. Precisamos apresentar aos nossos filhos quem é o Senhor. Deus de maravilha. Quando você ganhar ou comprar uma casa, diga para teus filhos, reúna teus filhos às tuas mãos e diga: meus filhos, esta casa foi o Senhor que nos deu. É Deus. Quando você comprar um carro novo, chama teus filhos e diga: filhos, este carro foi Jesus que nos deu. Ele vai crescer com esta imaginação. O dia que ele for grande, ele vai dizer: isso aqui foi o Senhor de meu Pai, o Senhor meu Deus que me deu. Isso falta muito na nossa geração de hoje. Isso falta muito na vida dos nossos filhos. E esse povo de Israel aprenderam a apresentar aos seus filhos o que Deus fazia no meio deles. Vocês tiram a base por Abraão. Quando Isaac perguntou para ele: pai, está a lenha, está o facão, está o fogo, mas o Senhor não trouxe o cordeiro. A resposta de Abraão foi essa: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Coisa linda quando você apresenta a teus filhos o Deus que você serve. Eu conheço famílias que os filhos não sabem que Deus que o seu pai serve. Misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca lhe foi apresentado. Eu já conversei com pessoas. Ele falou assim: meu pai é crente, vai na igreja. Quer dizer, uma coisa para ele é uma coisa banal. Para ele não tem valor. Para ele isso não tem prestígio. Mas como eu já encontrei filhos de crente que falam assim: eu sou crente, meu pai serve ao Senhor, minha mãe serve ao Senhor, nós servimos ao Senhor. Aleluia. Isso é importante para nós, para você
Porque Jacó teve 12 filhos. Ele teve dificuldade com seus filhos, assim como Davi teve dificuldade com os filhos dele também. Então, por essa razão, Jacó tomou a decisão: vou construir aqui um altar, e é nesse lugar que vai ser santificado o Senhor. Construa um altar na sua casa. Às vezes, quando nós abrimos a Bíblia, até um dia eu falei assim, eu peguei a Bíblia para estudar e falei: eu vou apanhar um pouco. Daí minha esposa falou: apanhar de quem? De Deus. Porque cada vez que eu abro a Bíblia para estudar, Ele está me chicoteando, Ele está me colocando no lugar que eu devo estar. E eu creio que quando Jacó edificou esse altar, ele também pensou nisso. Minha família vai saber que esse altar está sendo edificado ao Senhor. Então, nossa vida, ela é um altar onde Deus habita. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que habita em vós é proveniente de Deus. Nós somos o altar e morada de Deus em Espírito. Precisamos cada dia retificar o nosso altar. Vamos falar para Deus: Deus, o que está faltando na minha vida? Louvado seja Deus. Não vamos fazer como meu Sazar. Não vamos fazer como aquele rei Nico, que achava que ele podia tudo, que ele dominava tudo, e esqueceu-se que Deus acompanhava a sua vida. Quando foi um dia, ele viu uma mão escrevendo lá na parede: Mene, mene, tekel parsi, e ele não conseguiu interpretar. E aí então Daniel disse para ele: olha, sabe o que está escrito ali? A surpresa dele: ó, Deus falou assim que tu foi pesado na balança e tu foi achado em falta. Quando se trata da balança de Deus, irmão, nós sempre estamos em falta. É 2 pesos e uma medida. Sempre estamos em falta. E por isso precisamos reconstruir a nossa vida a cada dia que passa. Queremos ser grandes. Queremos... O Deus que nós servimos é grande. E você só é grande se Ele estiver em você. Se Ele não estiver, você é um pequenino igual a qualquer outro aí. Então nunca se levante a mão e dizer: eu sou isso, eu sou aquilo. Somos aquilo que Deus é na nossa vida. Vamos deixar que Deus trabalhe na nossa vida, que esse altar seja santificado. Glória a Deus, aleluia. Nossa vida é composta de vida e testemunho na presença de Deus. Não deixa que o teu coração te eleve às alturas. Deixa que Deus reconstrua a tua vida. Aleluia. Deixa Deus trabalhar nos seus sentimentos. Deus de glória, porque Deus de isso que Deus quer fazer nos dias que estamos vivendo. Deus de maravilha. Só Deus pode exaltar, só Deus pode humilhar. Glorificado. Quando o rei escutou essa palavra, disse que o teu reino vai ser tirado. Você vai perder o teu rei. Disse para Nabucodonosor: não foi isso? Cortou ele pela raiz, fez ele comer capim como boi, e deu seu reino a outras nações. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa esquece que se ele é alguma coisa é porque Deus está na vida dele. Ele esquece que se ele faz alguma coisa é porque o Senhor lhe toca para fazer. Nós somos movidos pela presença de Deus. Essa é a razão. Eu quero ficar em Betel, reconstruir meu altar em Betel, e quero viver em Betel. Eu quero estar na igreja, construir minha vida, reconstruir minha vida na igreja, servir a Deus na igreja, e nada poderá me tirar daqui. Você sabe que na igreja de Jesus tem tantas coisas que muitas pessoas não concordam. Ela é diferente. Um dia eu falei na igreja, irmãos, que os cultos dirigidos pelo Espírito Santo não tem ética. Ele não tem costume, não tem habitualidade. É todo dia diferente. Todo dia tem coisa nova. Glória a Deus, Todo dia Deus se manifesta de uma forma.
Outro dia Deus se manifesta de outra. Deus tremendo. Porque Deus é imutável. É Deus. Essa é a razão de nós honrarmos o Senhor como Deus verdadeiro. Durante os anos da nossa vida, em nenhum momento, se formos fiel, Deus nos abandonará. Esse rapaz aqui passou por muitas lutas. Lutas, irmãos, espiritual, lutas psicológicas, lutas financeiras. Irmãos, alguém acha que só hoje nós temos crise financeira? Toda a vida teve. Quando esse rapaz chegou lá na região de Labão, ele trabalhou 14 anos sem ter um centavo de salário, sem ganhar nada. A situação financeira dele era péssima. Ele já tinha filhos, já tinha esposa, não ganhava nada. Mas ele tinha feito um propósito com Deus para me abençoar. Aleluia. Às vezes deixa nós ir até no último ponto. Quando não tem mais jeito, Deus tem uma porta para nós. É Deus. Porque Deus é Deus Eu que prova creio. a nossa vida. Deus, Ele sabe testar a nossa fé. Quando não tem mais saída, Deus tem uma porta aberta para você. Jacó não tinha mais para onde ir. Aí então, ele falou para o sogro dele assim: o senhor me dá os carneirinhos pintadinhos que nasceram no rebanho? O senhor dá para mim? Ele falou: dou. Então vamos fazer o seguinte: os carneirinhos pintadinhos que nasceram, deu salário, acabou. Mas se não tinha carneiro preto no meio das ovelhas, como é que ia nascer carneiro pintadinho de preto? Mas ele disse: se nascer carneiro pintadinho é teu salário vai ser esse. Ele falou: e agora? Deus falou com ele assim: desce lá, corta varinhas verdes e fica na beira do ribeiro de água. Deixa lá. As varinhas secou, ficou pretinha, todas as varinhas ficou pretinha, sequinha. E aquelas ovelhas brancas que bebiam água naquele ribeiro, olhavam, as mulheres que geram filhos sabem disso, olhavam naquelas varinhas e os carneirinhos saíam tudo pintadinho de preto e de branco. Deus tem um modo simples de nos abençoar. Só basta que nós acreditamos na sua palavra. Eu creio. E confiamos naquilo que Ele faz. Esse rapaz teve dificuldade financeira, mas o Senhor tirou ele e enriqueceu ele grandemente. Por quê? Porque ele tinha uma promessa, e essa promessa de Deus não volta atrás. Glória a Deus. Promessa de Deus nunca é inválida. E nós que servimos ao Senhor somos receptores dessas promessas. Deus sempre tem, irmãos, um propósito de nos abençoar. Em todos os momentos da nossa vida, Deus está ligado em abençoar a sua igreja. O seu propósito nunca se desliga de nós. E é onde que nós somos muitíssimamente abençoados por Deus. Eu creio que nesta noite Deus vai reconstruir o teu altar. Não sei como está o seu altar, mas Deus vai